Fala pessoal, estamos aqui. E aí, Tchelão, beleza? Vamos daqui a pouquinho iniciar a live aí com o Éder de Larice, né? Cara, gente boa, cara que já foi professor do Camisa 10 e hoje é gerente de futebol do Paysandu, lá de Belém do Pará, beleza? E aí, Lilo, fala Axel, grande abraço a todos. Aí, que vocês curtam bastante a live aí, Thiagão. Beleza? E aí, Dida, seu comédia. Suave, Lilo. Quarentena aí tá boa? Boa, vamos lá. O Edão já entrou aqui, já mandou o convite. E a gente vai começar a resenha Camisa 10 de hoje. Salve, Bi. Aí meu pai entrou também. Aí, ó, ele aí, a fera. Tudo Tá me bem? ouvindo, Edão? Tudo e você? Estão me Beleza? ouvindo? Estão me ouvindo? Opa. Ô, cara, esse cara aí é uma das referências que eu tenho aí. Sou fã dele mesmo. Tive o prazer de trabalhar com ele no Camisa, mas no outro projeto lá na Fundação Casa. E o cara é sensacional. Merece tudo que tá acontecendo na vida dele. E a gente vai trocar uma ideia, né, com a galera aí, né, Adão? Joia! Estão me escutando bem? Oi? Estão me ouvindo bem? Tá, tô mais ou menos, só tá meio travando aqui. Você tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo. Vou encostar um pouquinho mais Ah, próximo aqui para beleza. ver se vocês ouvem melhor. Beleza. Ficou melhor assim? Peraí que tá travando, cara. Tenta entrar de novo aí. Tá meio travando Sim, aí. Deixa eu tá ok. ver. Melhorando a conexão, né? Pra gente fazer uma live legal pra vocês aí. Fala, Tchelão. Tá treinando aí, Tchelão? Tá firme? Boa. E aí, Bezinho, meu parceiro de minha dupla sertaneja. Saudades, meu irmão. Aí o Nenão entrou também. Vamos lá, vamos tentar ver se agora vai dar certo. Fala, Kaique, beleza, cara? Tudo certo aí? Aí, agora sim. Será que ficou melhor? Agora ficou melhor. Boa. E Joia! aí, Adão, Vamos como é lá. que tá as coisas? Como é que tá sendo essa quarentena aí, né, cara? Tá difícil, né? Fala aí um pouquinho como é que tá sendo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar falando com vocês, tá? Quando me fizeram o convite, fiquei muito contente mesmo. Não só por ter passado pelo Camisa 10, mas também por estar falando com vocês em Sertãozinho. Há muito tempo eu não fico um tempo tão longo assim em Sertãozinho. Então, poder reencontrar alguns amigos, poder encontrar algumas pessoas do meu convívio, assim, que fazia tempo que eu não conversava com pessoas entrando aí para a gente se falar, é muito importante para mim. Passar a quarentena é um papel difícil para nós, até porque nós não estamos acostumados com isso. É uma situação bastante complicada para nós, mas nós estamos tendo que lidar com isso. Sai um pouquinho para fazer uma caminhada, entre para ver alguns cursos, assiste alguns filmes, principalmente de futebol, e entrando em contato aí com a diretoria do Paysandu para que a gente possa, né, efetuar algumas contratações, algumas observações também. Legal, legal. Queria mandar um beijo pra minha avó aí, que ela tá vendo também. Minha avózinha lá em Santa Casa junto com meu pai. E o Fábio Calil também mandou um salve pra gente aí, Adão. Gente boa também, né? Ah, esse é, sou suspeito de falar, né, um camarada que sempre me ajuda, me ajudou, é um cara que estava comigo aqui durante a semana toda, um cara que só ensina a gente, né, uma humildade parceiraço, né? Muita gente entrando aí que eu tô vendo aqui, cara, pessoas que fazem muito tempo que eu não vejo, tenho uma saudade grande de falar com eles,
Felizmente não posso sair de casa agora para ir na casa principal. Alguns de outros estados aqui, olha, muitas pessoas que eu não imaginava que poderia estar nessa live nesse momento. Legal. Pessoas feras mesmo, boas pessoas aí. Então, vamos lá. Vamos bater um papinho aqui para o pessoal da família Camisa 10 aí, que está entrando, né? Muitos alunos, né? Muitos pais aí também. Conta um pouquinho da sua carreira, como começou, como foi a sua base, né? Conta aí como é que foi seu início aqui em Sertãozinho. Sim, sim. Aqueles que acompanham mais de perto assim a minha trajetória sabem que não foi muito fácil, né? É uma situação um pouco complicada, mas eu vou iniciar ela. E aquele que me conhece sabe que o período de lesão me acompanha toda a carreira. Para te falar a verdade, eu nunca consegui jogar assim, futebol profissional, sem sentir muitas dores. As minhas dores na coluna sempre me acompanharam desde os 18 anos, né? Tá meio travando de novo aí a sua conexão. Não sei se o pessoal tá vendo legal, mas aqui tá meio travando, cara. Tu quer entrar de novo aí pra gente começar a bater esse papo? Tá bom, vou fazer isso novamente, tá bom? Valeu. Beleza. Tchau, tchau. O Edão tá ajeitando a conexão aí. Peço que vocês deem um feedback pra gente também. Se tiver algum problema aí, vocês avisam a gente aqui nas mensagens, a gente tenta corrigir. Beleza? Abraço aí a todos. Ô, Rafa, abração pra você. Também foi uma honra trabalhar do seu lado, cara. Você é fera. A gente vai tentar corrigir a conexão aqui. Valeu. E aí, Gui? Vamos ver aqui se agora vai. Aí, Adão, bora. Acho que vai ficar melhor assim, né? Isso. Agora continua aí contando o seu início aí pra galera aí. Pois é, cara. Eu vou começar bem do comecinho mesmo, porque eu sei que tem muitas crianças que vão se ver naquilo que eu vou falar agora. Eu comecei a estudar ali na Coab 3, no Colégio Balardim. Estudei todo o pré-primário ali até o ginásio. E lá comecei a brincar no recreio. Alguns professores ficaram assim, pô, o Éder joga bem futebol. E eu comecei a levar um pouco a sério. Foi quando eu fui para o Botafogo na categoria dentinho ainda. Era 9, 10 anos. E a gente começou, através do pessoal da São Geraldo, o Demar e o Fia, que é o pai do Du, o sogro do Esbila, começou a levar a gente, o pessoal aqui de Sertãozinho, para poder fazer um teste lá. E a gente passou, era o pessoal da usina São Geraldo. E a gente começou a levar um pouco a sério depois disso. O professor Carlinhos, não sei se muitos vão lembrar do Carlinhos, ali da Coab 3, Carlos Rosa, também foi um incentivador muito grande nesse começo, juntamente com o Demar e juntamente com o Mingo da São Geraldo e o Fia, como eu estou falando para vocês. Passaram-se os tempos, a gente continuou no Botafogo a categoria Mirim, e aí veio a São Geraldo, a usina São Geraldo na minha vida, através do Demar, do Mingo, que começaram a montar esse time, a gente começou a pegar os meninos da Coab 3, São João, Jardim Alvorada, e formamos equipes boas, sabe? Começamos a fazer frente para o Botafogo, até que o Botafogo me convidou de imediato para integrar a equipe. A gente fazia teste, mas para integrar a equipe do Botafogo, que na época era uma equipe muito boa, a gente sempre sonhava em estar na equipe do Botafogo, né? Não deu mais ou menos um ano participando do Botafogo, eu comecei a treinar futsal, já com meus 12 a 13 anos, ali no Docão, com o Ricardão, com o Elião, Donizete, aquela turma toda da comissão, o RAL. Fiquei lá dos meus 13, 14 para 15 anos, quando surgiu uma possibilidade de eu já começar a ganhar um pouquinho de dinheiro, que foi quando eu me transferi para Matonense, que foi em Matão, que foi o meu primeiro salarinho, assim, já com 16 anos, eu e o Alexandre Cavani, que é um menino aí da Coab 3 também, que era goleiro, e a gente iniciou isso em 96, mais ou menos, a gente começou a jogar esse futsal. Mas eu vi que não era o futsal que era rentável no momento. A gente via que poderia dar passos maiores e poderia jogar o futebol de campo.
E aí eu fui para o Comercial de Ribeirão Preto, assinei um contratinho na categoria juvenil. Depois do juvenil a gente foi para os juniores. Era tudo bonito, cara, era muito legal. A gente assinou um contrato e eu achei que estaria fazendo um negócio muito bom para mim e para minha família, mas na época não existia a Lei Pelé. Não existia essa lei que hoje você fica livre com o seu passe, cumpre o seu contrato e fica livre automaticamente depois do encerramento desse contrato. O Fábio vai se lembrar muito bem que foi um cara que me ajudou muito. Nessa época eu assinei o contrato como amador e eu tinha que esperar até os meus 20 anos terminar o contrato de juniores para poder jogar em outra equipe. Em contrapartida, o Comercial não me deixava jogar em nenhuma outra equipe, até que eu não completasse os 20 anos. Eu ainda tinha 18 anos ainda. O Fábio me levou para o Irati, do Paraná, me levou para o 15 de Piracicaba. Em todas essas equipes eu estava, mas não conseguia jogar, porque teria que esperar completar os 20 anos, e assim eu tive que fazer. Baseado nisso, quando eu terminei de cumprir essa sentença, vamos chamar assim, eu inicio no Tupã, que é a minha primeira equipe profissional, através do pessoal lá de Dumont, o próprio Nezinho me ajudou muito, Paulo Egídio. Eu sofro uma lesão, cara, na coluna. A gente não sabe o que acontece, a gente sofre uma lesão, hérnia de disco, a gente não sabia que um menino de 19 para 20 anos poderia ter. Eu fiz essa cirurgia e voltei a jogar no Tupã, que foi a minha primeira equipe profissional. Estou contando um pouco rápido para a gente, de repente, ter algumas perguntas aí, mas o Tupã foi minha primeira equipe profissional. Eu joguei lá uma Série B1. Depois participei da equipe do Francana, no próximo ano. Depois fui para o 15 de Piracicaba. Do 15 de Piracicaba eu fui para o Jaboticabal e tive a felicidade de trabalhar com seu pai no Jaboticabal, que era o nosso treinador de goleiro. Foi lá, cara. Tive o prazer de... Foi lá mesmo, cara. Aí trabalhei no Jaboticabal durante um tempo, até que veio outras dores na minha coluna, eu precisei fazer outra cirurgia. E aí o Sertãozinho me convidou, mas eu já não estava aguentando mais, sabe? E foi a última equipe que eu joguei, foi em 2004, onde eu tive sérios problemas mesmo, tive que parar de jogar imediato para poder cuidar da minha saúde, porque já estava debilitada. Não para o Éder Delarice ser humano, mas aquele que jogava, aquele que entrava em campo, já não conseguia fazer os treinamentos mais. Você foi um grande zagueiro, né, cara? Você sempre jogou de zagueiro, desde a base ou sempre você foi mudando de posição? Porque assim, né, a gente na escolinha até acontece muita coisa assim. O garoto começa numa posição e vai passando, vai disputando jogos, campeonatos, e eles se adaptam a outra posição, né, também. Que às vezes nem é o que a mãe quer, às vezes nem é o que o atleta quer, mas acabou dando certo e ele foi. Você sempre conta um pouquinho da sua posição que você escolheu e da posição que você atuou por muito tempo aí. Como eu te disse, a gente foi criado no futsal, então a gente treina muito fundamento, né? Essa bola ela corre um pouco mais perfeita para aquele que começa no futsal. Então eu comecei um pouco mais à frente. Eu comecei ali como meia direita, depois recuei um pouco para volante e aí eu terminei como zagueiro. Até porque fui perdendo um pouco a velocidade por causa desses problemas que eu citei agora há pouco para vocês. Mas com um pouco de qualidade ali na parte defensiva, a gente conseguiu cumprir bem o papel. Não vou dizer que foi um grande zagueiro, mas a gente conseguia se virar, dada a proporção da divisão que a gente jogava. É lógico que o meu futebol, aparentemente, ele não foi para uma primeira divisão. Por isso que a gente jogou em divisões menores, uma Série A2. O Irati era a primeira divisão do Paraná, mas a gente foi para a divisão. Um jogador que foi conhecido principalmente aqui no interior de São Paulo, né? A gente mudava um pouco de camisa, mas nas divisões ali A2, A3, a gente predominou a função como zagueiro mesmo. E aqui meu pai está falando aqui que foi um prazer trabalhar com você, onde vocês conheceram e passou a ser grato por um grande ato seu. Eu sei qual que é esse ato, né? Não foi num dia muito feliz, né? Um dia muito alegre, mas eu lembro muito bem. Depois mais para frente aí, ou se quiser contar, fica à vontade, né?
Fala um pouquinho Me para. lembro, eu me lembro. O Aguinaldo está perguntando se eu não vou me lembrar. Eu me lembro, sim. Eu me lembro. O Aguinaldo, nessa semana em si desse fato, o Aguinaldo já não. Eu percebia que ele não estava legal. A gente era muito próximo. Eu tinha um carinho especial por ele, por ser amigo. Mas ele era meu professor. Ele era o treinador de goleiro. Então eu respeitava como comissão técnica. Eu era o capitão da equipe naquele momento. Então eu tinha como chegar até por ser interlocutor da nossa equipe, mas eu tinha essa possibilidade de chegar na nossa comissão técnica, e eu percebia que não era uma semana boa para o Aguinaldo, até porque o seu avô, Luiz, o pai do Aguinaldo, não estava bem. Então foi um acontecimento que marcou muito para a gente, porque em dado momento eu vi o Aguinaldo um pouco desesperado em estar se locomovendo para Sertãozinho, e eu não pensei duas vezes, porque eu tinha também uma obrigação a fazer com o meu carro, mas naquele momento eu preferi socorrer o Aguinaldo, em emprestar o meu carro, deixar o Aguinaldo vir para Sertãozinho com o meu carro, porque eu senti que o pai dele não estava legal, no momento ainda não havia falecido, ele estava um pouco preocupado. O Aguinaldo veio, mas infelizmente o vosso avô, o pai do Aguinaldo, acabou falecendo, infelizmente. É verdade. Queria que você falasse um pouquinho para a molecada. Tem muitos alunos aqui no nossa live aqui, né, crianças também, jovens, adolescentes. Queria que você desse um recadinho, assim, de como que é o futebol, na verdade, né? Porque às vezes muita gente acha assim, o futebol é fácil, vai lá só jogar de quarta e domingo, vai lá, faz gol, dá passe, defende uma bola, ganha bem, e na verdade pouca gente sabe que não é bem assim, né? Então eu queria que você passasse um pouquinho da sua experiência de quando você era mais novo, depois quando você era profissional, para passar um pouquinho de um ensinamento para as crianças aí, que às vezes eu percebo muito, eu como já estou um tempinho lá no Camisa, eu percebo que tem muita gente, pô, numa primeira dificuldade já desiste, já entrega os pontos e tal, e a gente sempre está motivando, sempre está tentando motivar, e eu queria que você passasse um pouquinho, que você deve ter vivido alguma situação dessa, queria que você passasse alguma experiência interessante aí para as crianças, aí para os jovens. Eu tenho a grata bênção de Deus que colocaram só pessoas boas no meu caminho, né? Falando de futebol. Desde o meu início, eu citei algumas aqui, esqueci de muito mais daquelas que eu citei, que sempre me ajudaram. E no futebol e na vida, a gente tem que respeitar o tempo. O tempo vai mostrar para a gente onde a gente tem que seguir, o tempo vai mostrar para a gente a direção que nós temos que seguir, e baseado nisso, a gente tem que ficar atento às oportunidades que a vida nos cede. Eu participei, e vou falar para os meninos que aí estão, de repente alguns entraram agora. Eu tive a grata satisfação de trabalhar no Camisa 10, a convite do Agnello. E lá foi onde eu conheci vocês, lá foi onde eu pude aprender um pouco mais em lidar com crianças, em lidar com os pais. Vocês se lembram que muitas vezes a gente tinha que falar com os pais, que eram um pouco mais afoito. Crianças aí de 7, 8 anos, em que os pais ficavam gritando bastante, querendo mostrar a parte tática, quando na verdade a gente só queria que as crianças se divertissem. Então eu quero falar para esses pais, principalmente, para essas crianças, as crianças que não percam essa oportunidade de treinar, de ter essa satisfação de se divertir, de brincar, são 2 vezes por semana ainda que vocês fazem? Algumas categorias são 3, né? Duas categorias tem o grupo também, né? Que a gente incluiu, que faz 3 dias por semana. Pois é, que levem a sério. Eu me lembro muitas vezes a gente chegava mais cedo, né, Luiz? A gente ia dobrar os coletes, encher as bolas. Eu tinha acabado de sair do Sertãozinho Futebol Clube, categoria profissional, e fui dar aula no Camisa 10. Então eu ficava imaginando, poxa, eu estava agora no profissional, agora eu estou aqui fazendo umas situações, mas Deus naquele momento ele estava trabalhando, porque as oportunidades elas aconteceriam futuramente para mim. Esses dias eu estive na escolinha do Fábio Carilli também, entregando um troféu no final do campeonato interno, e eu vi que os ânimos ainda estavam aflorados. Aquele que foi campeão era só alegria. E o meu filho, na ocasião, foi o vice-campeão.
E eu pude também falar aquilo que eu estou falando para vocês agora. Até os seus 12, 13 anos, que eles possam se divertir, que eles possam ter esse carinho especial de poder treinar, de fazer amizade, de poder se aperfeiçoar tecnicamente, com gestos técnicos, aprender fundamentos, para que as oportunidades no futuro, a partir dos 14, 15 anos, possam acontecer e estar preparado. Para que isso aconteça, respeitar pai e mãe, respeitar os professores. O projeto Camisa 10, ele é excelente, cara. Eu me lembro o orgulho do Agnello, o dia que ele comprou o ônibus, eu estava aí dando aula na escolinha, o Agnello parecia que ele não se cabia, e a gente foi fazer a primeira viagem, eu não me lembro de uma cidade tão próxima aqui, mas a gente foi. Então, você, Luiz, o próprio Rafael, que deu aula junto com a gente naquela época, o Felipe, o Joel, o Alexandre, cara, eu vou esquecer, o Chibarro, o Aguinaldo, tantas pessoas que tratam os filhos, os filhos das crianças como se fossem os nossos filhos. Então, eu acho muito importante essa integração professor-criança, e a criança possa respeitar, cara. A gente leva um rótulo de professor, mas a gente vê dons em certos alunos que enchiam os nossos olhos. Eu não sei onde está o João Antônio agora, o filho do Dito. Ele está onde, Luiz? Ele ainda participa? Ele foi, o ano passado, ele foi campeão da 2ª divisão do Rio de Janeiro, no Sub-17, lá do Barra Mansa. Ele foi eleito o melhor jogador da final. No final ele arregaçou lá, tinha alguns clubes do Rio de Janeiro interessados nele também. Ele tá lá. E na época era um menino de 8 para 9 anos, que a gente parava para admirar, para ver como ele jogava. Eu me lembro que hoje é uma realidade, cara, que a gente se tornou fã, que é o Elinho, que a gente tratava de Juninho, né? Cara, a gente viu um menino de 10, 11 anos que poderia colocar no meio dos adultos, que conseguia se virar, a gente tem até que segurar um pouco mais, porque ele estava acima. Então, quando a gente fala professor, não é que a gente ensina futebol, a gente ensina o caminho certo em que o menino deve seguir. E o dom vai se revelando naturalmente, e a gente tem que respeitar esse tempo. Isso aí, é o que a gente sempre conversa, né? Eu falo sempre para os meninos que a gente é mais que um professor, né? A gente, na verdade, é um amigo de verdade deles e também um facilitador das coisas, né? O próprio esforço do garoto, às vezes, que faz o garoto a impulsionar na carreira, né? E você falou uma coisa muito importante, assim, o tempo, né? O tempo tem que esperar o tempo certo. Às vezes o tempo certo para mim é diferente para você, é diferente para um pai, é diferente para um menino. Então, na hora certa as coisas vão acontecer, né? Lógico, né? A gente teve aí o Elinho, o Militão, que desde pequeno se destacaram, mas tem muita gente que aflorou pro futebol com 16, 17 anos, né? Que às vezes não dava certo alguma coisa. Você falou de campeonato. Pô, gente, eu lembro que eu fiquei na escolinha uns 3, 4 anos sem ganhar um campeonato. E isso também foi uma coisa de confiança, aumentou a confiança, né? Então, eu acho que o tempo é primordial para crianças, adolescentes, para virar jogador. A criança não vai virar jogador com 10, 11 anos, por mais que seja craque. Vai demorar. Você vê, né? O Juninho mesmo, Melinho, pô, fez gol no São Paulo, passou por uma fase boa, depois agora está numa fase ruim, e sabe, o Militão, a mesma coisa aconteceu, graças a Deus hoje está no Real, e isso muda muito, né? Por isso que eu falei, o futebol não é fácil, né? Eu queria que você passasse para os meninos exatamente isso, né? Para você ter ideia, nem todos que passam pela escolinha se tornarão um jogador. A prova maior, e talvez muitos não vão saber disso, eu fui o seu, vamos chamar de professor, na escolinha do Merlin, junto com o seu pai. Verdade. E você talvez não se transformou não em um atleta, mas se transformou em um homem. E hoje a gente está debatendo aqui uma situação, pensando numa terceira pessoa, que é uma criança em que a gente pode ajudar. Eu já me coloco à disposição, às vezes eu estou longe, não dá tempo da gente estar conversando diariamente, mas todos os clubes que eu trabalhar, Luiz, em que você vê que eu estou trabalhando, vocês podem me contactar e eu terei o maior prazer, cara, de poder ajudar você, qualquer pessoa aqui de Sertãozinho. Para mim é um orgulho poder estar saindo de Sertãozinho e trabalhar num clube como o Paysandu hoje. Ano passado, retrasado, eu trabalhei no Vila Nova de Goiânia também, que é um excelente clube e formador de jogadores de categoria de base.
A gente vivia realidades muito, muito difíceis naquela época que a gente dava aula, porque a gente está falando de uma relação aqui, o ser humano com o professor, mostrar o caminho certo, mas quando dava 18 horas, você vai se lembrar disso, que a gente encerrava o nosso expediente no Camisa 10, a gente ia para a Fundação Casa, e era uma realidade totalmente diferente. A gente via crianças, né, 12, 13 anos, que já tinham cometido alguns delitos, e a gente tinha que ensinar futsal para eles lá, mas com o coração apertado. Quando a gente saía de lá, eu me lembro que você olhava para mim e falava assim, não é fácil. Não é fácil, mas essa instrução que a gente passava para eles lá, para não chegar naquele fundamento que eles estavam lá, naquele momento, é aquilo que a gente prega todo segunda e terça, quarta e quinta, aí, os 2 períodos que vocês têm com os meninos, para que não possa cair em tentação e vislumbrar coisas assim que não são favoráveis a esse discernimento do certo e do errado, né? Legal. E é o que a gente sempre fala, né? Se o garoto não virar jogador, que virem homens bons, né? Agora a gente também tá fazendo aula feminina também, né? Que é uma novidade que a gente começou no ano passado e, pô, foi excelente. Então a gente está querendo formar pessoas boas, né? Acima de tudo isso, é lógico, né? A gente oferece uma coisa que é a possibilidade do garoto ir para algum clube e se dar bem na vida futebolística, mas eu fico feliz também, cara, quando eu encontro um ex-aluno meu, o cara hoje está estudando educação física, por exemplo, e vem me pedir ajuda, sabe? Pô, me ajuda aqui. Outro que, pô, tô se formando em direito, outro que eu tô em psicologia, fisioterapia. Pô, isso aí para mim é bom, porque a gente, de algum jeito, a gente ajudou, né? Isso que é muito importante. Então, o papel escola não é simplesmente botar o menino para jogar, competir, treinar, não. É usar atributos também, para passar atributos positivos para os meninos, né? Com certeza, cara. Você está falando de ajuda aí, cara. Eu não posso deixar de relembrar, cara, um cara que me ajudou muito no Camisa 10, que foi o Vilmar da Gascon, na época. Na época em que as coisas estavam muito difíceis, o Vilmar me ajudou bastante, pediu para eu continuar, me ajudou até financeiramente. Não posso deixar de dizer isso. Sou muito grato ao Vilmar também, naquela época, que me manteve ali no Camisa 10. Só para lembrar isso também. Ó, tem algumas pessoas aqui participando aqui do chat, né? Primeiro o Rafael, né, cara? O Rafael, sensacional, que tá falando aqui que é grato porque você deu a primeira oportunidade para ele no futebol profissional, né? Eu lembro também dessa fase dele aí, de vocês. O Serginho Moraes também tá falando aqui que foi um prazer trabalhar com você no futsal. E é excelente ser humano, muito honesto, pai do Thiaguinho. E o Alpino Prat está falando aqui que foi incondicional do jogador que você foi e da pessoa que você é. E que meu pai está falando aqui também, para contratar o preparador de goleiro panapolense. E meu pai, a galera tá interagindo aí. Fala um pouquinho dessa transição aí, Edão, de quando você parou, né, de como foi, né, porque eu creio que seja muito difícil, né, para um jogador profissional parar de jogar, ainda mais você parou novo, né, cara, geralmente os jogadores param já perto dos 40, né, e você ainda parou novo. Conta um pouquinho como é que foi isso aí para a galera aí. Pois é, cara. Como eu disse, né, as lesões me atrapalharam, né? Foram 2 cirurgias de coluna, né? Inclusive, o ano retrasado eu operei a 3ª vez, então é algo assim que não acontece com todos. Mas algo que assustou as pessoas foram quando eu decidi parar de jogar, que eu não me abati. E acho que para muitos sabem, eu confesso a minha fé evangélica, eu tenho Deus como salvador da minha vida e eu confio muito nas coisas, e as pessoas não entendiam, e eu também não entendia no momento, como eu tinha que parar com 26 anos, mas não me abatia, sabe? Pelo contrário, era o ano que eu ia casar, meu pai teve um problema de saúde, um infarto, as coisas estavam totalmente viradas, cara, de ponta cabeça na minha vida. Mas eu mantive a minha fé firme, eu comecei a trabalhar na Fertron,
tinha um salário muito baixo, cara, que foi o salário para eu aprender, que era R$ 1, eu ganhava por hora, ou seja, R$ 220 por mês, eu nunca esqueço disso, falo isso como testemunho para as pessoas entenderem que a vida não é fácil assim das formas que eles pensam, mas eu encontrei pessoas maravilhosas, como você fala, sou grato a Fertron, que me ensinou a trabalhar, ser um montador de painel, e saí da Fertron, passei por outras empresas, até me tornar um encarregado, cara, da função em que eu aprendi a trabalhar. Isso foram 4 anos para acontecer isso. Então, acontecendo tudo isso, eu estava trabalhando um dia numa empresa chamada Célula, que é do Juliano, do Áureo, do Paulo Pio, do Pepo. Estava trabalhando um dia quando o telefone tocou. Ele tocou e a recepcionista falou, olha, quem está falando com você é o Toninho Savanhago, ele quer falar contigo. Eu falei, cara, um cara do tamanho do Toninho ligando aqui na empresa para falar comigo, me assustou um pouco, né? E não sei se vocês vão lembrar, eu comentava jogo na rádio com o Laurente, com o Batata, e também participava de programas na STZ, que é a emissora de TV aqui de Sertãozinho. Então eu falava sobre o Sertãozinho, mas de uma forma espontânea, como eu estou falando para vocês aqui agora. E o Toninho me ligou na empresa e perguntou o que eu achava da equipe do Sertãozinho. Eu, com uma naturalidade que eu estava falando, respondi da mesma forma e perguntei para ele, por que o senhor está me perguntando dessa forma? Eu falei assim, não, porque eu entendo quando você fala. Eu consigo, às vezes eu estou fora, escutando pelo rádio, mas eu consigo interpretar. Isso foi muito legal para mim, sabe? Fui embora para casa, fui para o programa de rádio, voltei. No outro dia ele me liga novamente. E ele me disse, cara, o que você acha de trabalhar no Sertãozinho? Eu já fazia educação física, mas montava o painel. Então as coisas foram acontecendo assim, meio que natural. Isso era numa quarta-feira, sempre, até hoje, sempre que eu tenho um convite de alguma equipe ou que alguma coisa acontece, eu pego o telefone, ligo para o Fábio Carilli, Fábio, porque foi um incentivador lá no começo, Fábio, apareceu essa oportunidade, e nesse dia eu liguei para ele, Fábio, você pode ir comigo no Sertãozinho às 9 horas da manhã, no sábado, que eu recebi um convite, o Toninho vai estar conversando comigo, você pode ir aí, o Fábio, imediato, eu vou contigo, e sou grato ao Sertãozinho, ao Toninho, e foi aí que eu comecei a ser o gerente de futebol, que eu conheci o Vantuil Rodrigues, foi o primeiro treinador com quem eu trabalhei, que é um cara excepcional, cara, um cara que me ensinou, foi o cara que abriu um computador, me mostrou uma planilha, como se monta, começou a negociar com alguns atletas e eu observando, e a gente começou, após isso, Sertãozinho, depois eu fui para Votuporanguense, fiquei 2 anos na Votuporanguense, conquistamos um acesso que para mim foi o êxtase, né? Montar uma equipe e você ver o sucesso daquela equipe subindo de divisão. Depois fui para o Vila Nova de Goiânia, que aí foi um salto enorme na minha carreira, que foi disputar uma Série B, uma Copa do Brasil, um Campeonato Goiano de primeira divisão. Fiz um ano, fiz um contrato novamente para ficar mais um ano. Foi quando apareceu o Paysandu, cara, que é um clube muito estruturado, um clube gigante, e tem uma torcida apaixonada. Algo assim que mexe comigo quando eu estou trabalhando, porque quando você entra no Mangueirão, você vê aquela torcida, 30 mil pessoas gritando o nome dos atletas. Então eu até converso com a minha esposa de vez em quando. Uma cidade de 100 mil habitantes, 120, e você está indo aí de uma forma com que o seu trabalho está sendo reconhecido. Essa foi a transição minha aí de jogador para um gerente de futebol, e coisa que é inexplicável, cara. É difícil falar porque o nosso jeito, essa gestão de estar falando, de estar sendo simples, de ter a verdade como primordial, tem cativado os jogadores têm confiado. Não sou aquele tipo daquele cara que fica tentando contar histórias, mas fala a realidade. Isso aí tem levado a gente a lugares altos aí, e eu acho que é só o começo ainda. Mas se não for também, estou muito satisfeito, cara. Estou muito mesmo. É impressionante, né? Eu, como sou seu amigo já de uma longa data aí, eu acompanho muito seu trabalho e todos os times que você trabalhou, é impressionante o trabalho que você fez, cara. O próprio Sertãozinho, né? Bateu na trave aquele ano, né? Eu lembro que logo depois, né? Você voltou para trabalhar, para a gente trabalhar junto. E depois veio a Votuporanguense, você subiu, o Vila Nova, eu lembro que você fez boas campanhas na Série B, que é difícil, quase subiu para a Série A. E o ano passado, Uns 2 anos. E o ano passado no Paysandu, né, foi um pecado, né? Coisas, né, que não cabe nem a gente falar aqui, porque senão vai dar um pouco de polêmica, mas
Foi ótimos trabalhos lá. Né? Você sabe uma coisa, Luiz? Que a gente tem que estar sempre firmado, acreditar sempre. No Sertãozinho que você falou em 2013, a gente tomou um gol no último minuto e a gente perdeu o acesso nesse último minuto. No Vila Nova, a gente terminou, subiam 4 para a primeira divisão, a gente terminou uma em sexto e uma em sétimo, e a gente perdeu na última rodada os dois. No Paysandu, o ano passado, a gente perdeu o acesso em um pênalti polêmico, e também no último minuto. E eu também perdi junto com meus amigos agora no Paysandu, a final da Copa Verde nos pênaltis, também tomando um gol no último minuto. Então são 5 campeonatos que eu, particularmente, junto com meus amigos, estamos perdendo no último minuto. Isso não me faz me desacreditar, não me faz me desmerecer o meu trabalho. Pelo contrário, eu acho que tem coisas melhores, maiores para acontecer ainda. Então a gente tem que estar trabalhando, confiante. Você me conhece, sabe que a minha família fica em Sertãozinho, meu filho fica aqui, a minha esposa fica aqui, e eu estou indo lutar por eles aí. Mas eu sei que lá na frente, com muito trabalho e fé em Deus, eu sei que grandes coisas vão acontecer ainda. Então, isso é um bom aprendizado, né? Porque a derrota, nem sempre a derrota mostra que o trabalho está sendo mal feito, né, cara? Muita gente aqui, eu tô vendo muitos pais aqui na live, muitas crianças, né? E muita gente acha assim, pô, chegou na final, perdeu. Pô, nossa, tá tudo errado, tem que trocar treinador, tem que trocar professor, o professor mexeu errado, trabalhou errado durante a semana e tal. E não é bem assim, né? O trabalho, às vezes, o título, é lógico que coroa um grande trabalho, mas você pega assim, de 20 equipes da Série B, por exemplo, 4 subiram, uma foi campeão, entendeu? É muito difícil, cara, chegar lá. E não é por conta que você não chegou que você é um lixo, que você é isso, que o seu trabalho tem que ser desmerecido, né? Então, isso é um aprendizado para as crianças também. Vai perder uma final, saiu fora na primeira fase, tomou uma goleada. Tem que confiar muito no trabalho, né? E uma outra coisa que você falou, cara, que é muito importante também, a gratidão, né? Tem gente que tem que ter a gratidão lá atrás para as pessoas que ajudaram você lá atrás, né? Então eu vi você falando o nome das pessoas que te deram uma oportunidade assim que você parou de jogar, né? Algumas pessoas que te ajudaram lá atrás quando você jogou, e isso eu acho que a gratidão, cara. A gratidão para a pessoa pode te ajudar. Se você não tiver gratidão, é bem complicado de seguir, cara. Então eu acho que isso é mais uma lição para as crianças, mais uma importante informação aí para eles aí. Pois é, cara. Eu estava até brincando ontem, o Fábio Carilli estava aqui em casa ontem, a gente sempre senta aqui no fundo, né? A gente tá até fritando umas coxinhas assim, a gente comendo e brincando. Aí eu falei, pô, Fábio, tá acontecendo na sua vida? Se um dia você chegar assim no programa do Faustão, assim, e tiver aquele arquivo confidencial, me deixa falar de você, me deixa expressar aquilo que você fez por mim, desde quando eu tinha 18 anos e faz até hoje. Já são mais de 20 anos, cara, de um cara me ajudando, me direcionando. O Fábio falou para mim uma coisa em 2013, quando foi na primeira montagem, que a gente perdeu, ele foi o primeiro cara a me ligar, ele falou assim, Éder, infelizmente não veio acesso, mas agora você senta, vê aquilo que é importante para vocês darem continuidade, nem todas as peças vão te agradar, mas nem todas você pode descartar. Troca-se apenas 5 ou 6 peças, dá continuidade no trabalho, porque pode demorar 1 ou 2 anos, mas 3 anos não passam dando essa continuidade e você vai conquistar títulos. E aconteceu isso, não deu aqui no Sertãozinho, eu acabei saindo, porque tive uma proposta de um amigo meu, o Marcelo Dias e o Marcelo, presidente da Votuporanguense, para ir para um novo projeto, e eu via que existia uma possibilidade de eu sair, seria legal eu estar saindo. E eu fui para lá e levei alguns atletas que estavam trabalhando comigo aqui e a gente conquistou esse resultado. Então, nem sempre a derrota ela vai ser de tão ruim assim. Ela vai te mostrar os caminhos. É como um jardim. Jardim cheio de flor, mas existem os espinhos. Os espinhos servem para você saber onde você deve pôr a mão, onde você não deve pôr a mão. Isso aí é a nossa vida. A gente tem muita coisa para aprender. O pessoal que está participando... Lilo, abraço, Lilo. Lilo, você lembra dele, o Murilo, pô.
Murilo, irmão do Gustavo, do Fábio Flores, do seu Flores, que Deus o tenha, Sim, ótima pessoa também. O Lilo, Arthur sim, Petri, sim. Bossolan, abraço Bossolan. O João falou que você é uma das melhores pessoas que encontrou no futebol. O Gui Carlos, valeu cabeça, abraço. Faustinho, um dos meus primeiros professores também, cara, lá no Cuca, lá também, aprendi muito com ele também, excelente pessoa. E a Gislaine Braguin também falou, nunca esquecer suas raízes, exatamente. Aí o Vini aí também entrou agora, abraço Vini. Então, eu queria que você me falasse, cara, do seu trabalho aí no Paysandu, como é que tá sendo, né? A gente comentou aqui que você bateu na trave, né, com aquele jogo contra o Náutico, né, meio polêmico. E como é que tá sendo lá? A gente sabe que é um time grande, já disputou Libertadores, né, uma torcida apaixonada, mas conta um pouquinho lá, alguma curiosidade, como é que é lá em Belém? Sim, a gente teve o convite por parte do presidente do Paysandu, ainda trabalhando no Vila Nova. A gente estava fazendo boa campanha, a gente não sabia ainda ao certo se continuaria no Vila Nova na primeira divisão ou na segunda, porque a gente sonhava com aquele acesso, mas o acesso não veio, aí houve o convite por parte do Paysandu. Eu fiz 2 anos de contrato, trabalho eu e o Felipe Albuquerque, que é o diretor executivo, o mesmo que me levou para a equipe do Vila Nova, a gente foi junto para lá. A gente tem a incumbência, naturalmente, a discussão com a comissão técnica da montagem do elenco, por isso eu assisto muito o jogo, as pessoas ficam até admiradas, falam, pô, Éder, como você assiste? Eu sou um cara que não tenho vícios assim de hábitos noturnos, também não tenho muita situação, porque eu vivo a realidade do futebol, eu tenho algum tempo agora para tentar fazer isso acontecer na minha vida, então eu assisto muitos jogos, jogadores de Série B, Série C, própria Série D, Campeonatos Paulistas, eu sou fã incondicional desses campeonatos, porque eu quero ali extrair o melhor para a equipe do Paysandu. Então, assim, a gente fez 2 anos de contrato, lá está no encerramento, já do meu último ano, né? Estou 1 ano e 5 meses lá. Propriamente, eu tenho a função de gerente do futebol, ou seja, passear pelo clube, andar pelo clube, tentar resolver problemas. Não é fácil, não é fácil. Tentar ser o mais transparente possível. Tenho uma relação muito boa com os atletas. Eu falo que quando a gente tem essa relação de mão dupla, tanto a presidência como atleta e comissão, sempre transparente, sempre verdadeiro, a gente consegue os feitos, até porque o ambiente de futebol é um ambiente de muita desconfiança, e quando você consegue passar isso, você adquire uma situação muito favorável a você interiormente, você se sente bem quisto, né? Então a gente está no Paysandu hoje, para o nosso último ano, já houve um início de conversa já, mas ainda tem eleições, no final do ano, para ver se a gente vai continuar ou não, mas eu estou muito satisfeito, muito mesmo, tenho feito bastante amigos, eu até comentei com a minha esposa, agora há pouco me ligou o cozinheiro do clube, cara, isso me deixa muito alegre, dizendo, cara, se cuida aí, porque aqui em Belém está complicada a situação do Covid, falei, não, aqui a gente está tranquilo, então é uma situação favorável, uma situação muito legal de estar essa mão dupla, tanto na humildade que eu tento passar e aquela que eu recebo também. Sou muito feliz no Paysandu nesse momento, cara. Lá a gente percebe que é um time muito importante lá no estado do Pará, né? Tem uma rivalidade muito grande lá com o Remo, né? Que é uma rivalidade forte lá também. Sim, sim. E o mais bacana, né, cara, eu infelizmente não tive a oportunidade de ser jogador profissional, mas convivi muito tempo com meu pai lá nas concentrações, nos treinos, né, que eu estava sempre lá. E o mais bacana que eu achava é essa relação, né, cara, que às vezes ter uma boa relação com o jogador, uma boa relação com os funcionários, principalmente, né, cara. Então, se você é querido por os funcionários do time, é sinal que você está fazendo um trabalho interessante, né? Não só no Paysandu, por onde a gente passa, né, cara? Esses dias eu estava passando aí por frente da escolinha, né? E tava o Joel, né, cara? Eu tava aí no Esbila e o Joel tava, o mineiro, né? Então a gente vê o carinho, né? Ele me gritando, a gente conversando. Então a gente sempre procura ser aquilo que a gente foi, desde o da Coab 3, que a gente não pode esquecer das nossas origens, até onde Deus vai nos levar, né? Nunca perdendo a essência, que é
principal fator do ser humano. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, que a gente nunca vai perder. Conta um pouquinho como é que é a base lá, Edão. As crianças, os meninos assim, às vezes se interessam um pouco como é que é a base de um clube de futebol, né? Ainda mais um clube que tem uma torcida grande, um clube que já foi primeira divisão, Libertadores e tal, né? Quem não sabe, o Paysandu ganhou do Boca Juniors, né, cara? Lá em La Bombonera, nas oitavas de final da Libertadores, em 2003, se eu não me engano. Ganhou lá, Gol acho que do foi Yarley. gol do Yarley, né? E eu acho que é o Sim. maior feito, né, da história do Paysandu, né? E conta um pouquinho como é que é a base lá, cara. Conta para as crianças aí, porque muitos têm o sonho, alguns, né, que graças a Deus esse ano aí, né, a gente teve um bom número de garotos que foram para clubes, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Até fora do país, graças a Deus, e alguns ainda têm a curiosidade de saber como que é o clube, como que é uma base. Conta um pouquinho aí de quando você foi jogador, como foi gerente, conta um pouquinho como é que é. Eu fiz muito pouco categoria de base, né? Até porque eu participei do Botafogo e do Comercial, naquele fato que eu contei para vocês, em que não fui muito feliz em relação ao comercial. Tive que logo é, dar esse tempo nas categorias de base, então não foi muito legal para mim a categoria de base. Porém, me aperfeiçoei no futsal, fui disputando alguns campeonatos de futsal e peguei firme também na parte de fundamento. Isso aí foi muito legal. Quando as pessoas falam da situação do Paysandu e categorias de base do Paysandu, eles fazem uma alusão que o Belém do Pará é muito longe. E na verdade não é tão longe assim. Hoje você tem voos assim que saem de Ribeirão Preto com uma escala só, e no máximo 5 horas você já está em Belém, entendeu? Então, se algum atleta seu, Luiz, algum atleta do Agnello, aí, todo mundo, se um dia quiser fazer um teste em Belém do Pará, só entrar em contato que a gente vai fazer esse intercâmbio com a categoria amadora. Lógico, eu estou na categoria profissional e nada me impede de estar participando também desses papos, dessas conversas para dar oportunidade. Só que o futebol não é fácil, vocês sabem disso, categoria profissional já é um pouco complicada financeiramente. E o Paysandu não é diferente, ele passa por esses movimentos. Hoje o Paysandu tem uma categoria sub-15, sub-17, sub-20, futebol profissional, mas é complicado você ter o alojamento, você sustentar todas essas categorias em um clube ainda que passa por dificuldades, como algumas outras equipes também, entendeu? Mas nada impede de um dia a gente poder ter a oportunidade de ter olha, felicidade seria para mim, ter um menino daqui de Sertãozinho na categoria de base do Paysandu, pode ter certeza que eu vou ficar maravilhado. Se for um teste, eu abro até as portas da minha casa, porque eu fico sozinho, pode ficar, a gente faz o máximo possível para que todos possam aí, aqui de Sertãozinho, se dar bem da forma que eu fui muito abençoado no começo, também com oportunidades que as pessoas me deram. Então, para mim é uma satisfação. Mas, infelizmente, hoje o Paysandu, ele não passa por esse detalhe de ter alojamento. Então é muito complicado algum atleta sair aqui do interior de São Paulo para poder ir para lá. Mas quando isso acontecer, pode ter certeza que eu vou falar para vocês, porque vai ser uma satisfação receber alunos do Camisa 10, Fábio Carilli, enfim, todas essas categorias de base aqui de Sertãozinho. Legal, cara. É importante ter esse elo, né? Eu acho que o Sertãozinho é uma cidade cheia de garotos bons, cara. Eu tô mexendo com isso faz uns 11 anos já, né? E eu vejo que é muito, muito garoto, muito talentoso, sabe? Não só do Camisa 10, do Fábio, lá do F7, do Asis, do Clube, do Elhão, né? É muito garoto bom que precisa dar uma oportunidade, né? Se tiver uma oportunidade, cara, eles afloram, né? Graças a Deus a gente está dando algumas oportunidades. E é interessante você falar isso, cara, que é interessante que o Paysandu é um clube conhecido, é mais uma porta que se abre aí para os meninos de Sertãozinho, né? Bom, vamos falar um pouquinho do pessoal que está participando aqui do chat. Tem muita gente, graças a Deus aí. O Gabriel Hilário, o nosso Gabriel, treinador de goleiro, tá aqui. Juan é um menino bom aí também, lá de Bebedouro, né? O Devair. Fábio Carilli, abraço, Fábio. Boa sorte aí na Arábia aí para você. Muita gente zoando aqui, o Edão. Falando que você só chutava de dedão, cara. Que isso, pô?
Mas o seu É dedão, verdade. seu dedão é diferenciado, era com efeito, hein, velho? É verdade, duro que é verdade, cara. Eu estava muito de bico até hoje, cara. Eu posso estar descalço que eu não gosto muito de jogar futebol mais, né? Faz uns 15 anos que já que eu não jogo futebol. Mas aí quando alguém fica me insultando para jogar, eu já dou um bicudo com a bola longe. Mas é verdade, eu estava de Nos bico treinos mesmo. era assim, cara. Lembra dos treinos? Ah, vamos fazer um coletivo aí pra completar. Aí você ia, dava um dedão, acabava o jogo. O molecada ficava puto. Ó, meu pai falou assim que se alguém pegou algum pênalti seu lá no campo de São João, ele é resenha, hein, velho? Pode contar ou não? Pode, lógico. Antes de eu contar esse fato do Agnaldo, cara, o avô do Gabriel e do Gustavo, o seu Paulo, como que ele tá? Eu tenho uma saudade dele, cara. Tá bem, cara, tá bem. Graças a Deus tá bem, tá bem. Se ele estiver assistindo os meninos, pede para os meninos dar um abraço nele. Eu gosto muito dele, do Pinga também, tá bom? Não Aí, posso deixar de Gabriel. falar desse Aí, pessoal. Gabriel, dá um abraço no seu avô aí, o Edão tá mandando, hein? Sim, cara. O seu pai está perguntando de um fato que aconteceu no São João. Era antigamente, eu não sei se tem hoje ainda, que eu estou muito tempo fora daqui, já fazem 6 anos que eu estou fora, mas tinha o preto contra o branco. Era aqueles jogos de final de ano, né? E seu pai era o goleiro dos meninos e eu era atleta do outra equipe, né? E, inclusive o Carilli estava nesse jogo também. Ele faz parte dessa resenha que eu vou contar. Saiu um pênalti, né? E o seu pai, ele é conhecido como pegador de pênalti. Isso aí é fato, é fato. Até no Jabuticabal, depois do treino, os goleiros, os originais não pegavam e ele pegava pênalti. Então é fato, né? E saiu o pênalti para os brancos aqui bater, eu fui lá e bati, ele pegou e deu um rebote, eu fiz o gol, não tem problema. 1-0, né? E aí depois saiu uma falta de longe, né? Até comentei com o Fábio, falei, pô, Fábio, você vai chutar daí? Aí o Fábio falou, pô, vou chutar. E o Fábio chutou de longe e fez o gol, cara. Eu acho que ele deixou o Fábio fazer o gol. Não é possível tomar o gol daquele lado. O Fábio chutou um rapa-bosta assim e a bola entrou. Então, aí beleza. Saiu outro pênalti. Cara, eu já tinha feito o gol de rebote, mas tinha feito. Eu fui lá e bati. Ele pegou o pênalti, aí não deu rebote. Então já era um... Aí aconteceu que foi um empate, 3-3, a decisão foi por pênalti. Aí alguém perguntou assim, ó, quem vai bater os pênaltis? Eu levantei o braço, quase que eles me matam. Quase que eles me matam aqui. Pô, você já errou 2 pênaltis. Hã? Ei, meu Deus do céu. Ó, o Vanzella aqui também tá na live. Abraço, Vanzella, pai do Arthur. O Rodrigo Monjinho, Meu amigo Vazelinha. Zelinha, fera também, Craque, hein? craque, craque. O Miltinho aqui também, Miltinho, pai do André, também tá participando. Pô, legal, cara. Miltinho é meu amigo de longa data, Miltinho, da Coab 3. Tem uma satisfação muito grande pela família dele, pelo irmão dele, o Márcio, Clemente, essa turma toda aí, entendeu? O Fábio tá falando aqui que foi rapa-bosta. Você tá louco que foi rapa-bosta? Ele falou que bateu Pô, bem na bola. ele chutou de tornozelo, cara. Acho que ele combinou com seu pai de deixar, não é possível. Seu pai voou nas 2 bolas minhas no pênalti. O Fábio me chutou a bola ali do vestiário do São João ali. A bola entrou, ué? Tá doido. É. Pô, legal, cara. Edão, pô, foi top, cara. Esse bate-papo aí. Faz tempo que a gente não se vê. A gente sempre tá combinando, né? Pô, o dia que você vem aqui, dá um toque, mas nunca dá certo, né, cara? Precisou Sim, sim. isso tudo aí que tá acontecendo, né? Infelizmente, no mundo inteiro tá acontecendo isso pra gente tentar se falar mesmo que através do Instagram aí, né? Deixa uma mensagem aí pra molecada, né, cara? Sei que, repito, né? Trabalhou com a gente aí, né? Hoje os meninos aí que tem 8, 9 anos, hoje o moleque tem 14, 15, né? E deixa um recadinho pros moleques aí do Camisa 10, pros pais também que estão nos assistindo aí. O que Sim. o garoto tem que ter, né? Acima de tudo. Conta um pouquinho aí pra galera aí. Pois é, cara. Olha, na verdade eu queria falar pessoalmente para ele, sabe? Eu acho que pessoalmente a gente consegue transmitir algo melhor. A vida não vai ser fácil, não, cara. Pode ter certeza. Principalmente para os pais.
Os pais vão chegar um momento que o coração vai apertar, você não vai saber se você quer realmente que o seu filho vai ser jogador ou não. O dia que você fazer como meu pai fez, como o seu Joaquim fez com o Fábio, que é levar no alojamento, pegar a chave do carro e ir embora, teu coração vai partir mesmo. Para você, filho, tem que respeitar muito os seus pais, reconhecer que você depende muito dele. Isso é importante a gente dizer pessoalmente. Mas como a gente está aqui num período passando por dificuldades, a gente não quer falar muito de sentimento, até para não trazer à tona que as coisas estão tão difíceis assim. O futebol é coisa abençoada por Deus. O futebol te leva ao alto e o baixo em fração de segundos. Prova maior é o nosso amigo que está participando com a gente, que eu faço questão de agradecer a todo momento, e a família dele, na pessoa do senhor Joaquim, que é o Fábio. O Fábio tem horas que a gente senta para conversar, eu saio com ele de carro, eu olho o que Deus está fazendo na vida dele, a gente se espelha para um dia acontecer. Tomara que esse papo que a gente está batendo hoje aqui, que pode entrar, às vezes entra por um ouvido pelo outro de algumas pessoas, mas se a gente conseguir atingir pelo menos 2 ou 3 meninos aí, 2 ou 3 pais de meninos, saber que a história do futebol ela não é no estalo de dedo assim. A gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que buscar. Eu costumo dizer assim, cara, eu fico assistindo muito link, tem dias que eu assisto. Link, para quem não sabe, são quando empresários te oferecem jogadores com os melhores momentos desses jogadores. Então, tem dia que eu assisto 120 links, 100 links, e dar respaldo, e responder a cada empresário, você dizer com uma forma humilde que aquele jogador ele não é apto nesse momento para aquilo que você pensa, mas também não desfazer da qualidade que aquele atleta tem. O professor, na pessoa de vocês, Luiz, mostrar para um pai de um aluno que às vezes não é aquela função que ele quer que o aluno faça, que é o melhor para ele. A gente sabe que as mães, às vezes, aceleram um processo que não é necessário acelerar. Ser jogador hoje não diferencia uma pessoa da outra. Na verdade, você tem um status de um atleta, mas você pode ser uma pessoa comum e também ser uma pessoa boa. Eu costumo dizer para o meu pai e para minha mãe, que foi o Dia das Mães agora, esse último final de semana, eu disse para ela, mãe, eu tenho 42 anos, até hoje eu não te decepcionei, eu estou me policiando para me tornar um cara melhor a cada dia que passa, te respeitando, sendo um filho exemplar. Não posso deixar de tocar num assunto também, onde muitas pessoas, muitos estão falando aqui comigo. Há 2 anos atrás eu perdi minha irmã numa história muito triste, uma história que eu tive o apoio de muita gente, a gente conseguiu dar a volta por cima, minha família está restabelecida, minha família tem Deus nesse momento, a gente sabe o que é importante para nós, então não é só ser jogador para você ser uma boa pessoa, não é só você ter um caminho a ser traçado e que por um motivo ou outro ele fracassou, mas não, você tem que ter o firmamento. É Deus acima de tudo, respeitar as pessoas acima de tudo, ser humilde, reconhecer nas outras pessoas que você tem a necessidade do auxílio delas, para que a gente possa aí ir adiante e ir calçando aí esses lados aí que o futebol tem nos oferecido. Se for jogador, ótimo. Se não for também, eu não fui jogador da forma que eu achei que estava tudo acabado para a minha vida. Deus me deu totalmente ao contrário. Hoje, eu estou muito satisfeito na função que eu faço com amor, faço com prazer. Quem sabe, daqui uns dias ou daqui uns anos, a gente volta aqui de novo, eu não sei onde eu vou estar, mas eu tenho fé em Deus que vai ser em lugares melhores ainda. Ah, tenho certeza, né, cara? Acima de tudo, você é um cara simples, né, velho? É uma coisa, assim, interessante, né? Quantas vezes você chegou lá no treino dos meninos e veio para bater papo com a gente lá na quadra, trocar ideia, e os meninos nem sabiam que você era o gerente do Paysandu, que trabalhou no Vila Nova, que teve acesso, trabalhou no Sertãozinho. Você é um cara que entrou lá no meio e ficou como se fosse um de nós, né? E isso, cara, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, cara, a sua simplicidade. E você falou de, pô, você queria estar falando pessoalmente com os meninos, cara, você sabe que aqui, cara, tá sempre de porta aberta para você. O dia que você quiser vir, a gente bate um papo com os meninos também, tanto lá no sindicato, né, quando a gente tá treinando no campo, como lá no Camisa 10 mesmo na quadra. Tá aberto. Se Deus quiser, isso aí vai passar rápido. Beleza? Tá acabando o tempo aqui, Edão. Abraço, cara. Fica com Deus, viu?